A paz do Senhor. Meu nome é irmão Marcelo, sou cristão, sou discípulo e tenho fé em Deus. Mas também sou cidadão e não posso de maneira alguma colocar isso de lado. E estou aqui para esclarecer fatos. Meus amigos, durante a gestão política que nós vivemos, nós vemos uma grande diferença em particular da gestão que passou e da agora. Uma que não investiu em ciência, uma que não investiu em educação e prometeu coisas evasivas, que era família, Deus, pátria, família e eu não entendo aonde ele quis chegar com isso. E muitos deles usam esse termo, até como alguns prefeitos, alguns vereadores, e vem fazer esses discursos ideológicos, como foi o governador do Rio de Janeiro, Colocou sua família, falou que ia defender família, pátria, essas bobagens todas. Meu nome é irmão Marcelo, eu estou aqui para explicar o que realmente esses homens, quais são as suas intenções. A Bíblia diz que o diabo, ele conhece a palavra de Deus e ele usa muito o sentimentalismo das pessoas para enganar as pessoas, para endeusar um Deus falso, com falsas promessas. Nós sabemos muito bem que na Terra, eu creio que vocês saibam que na Terra não haverá um Deus, um governo justo. Não haverá um governo que realmente consiga trazer dos céus à Terra. Até porque Jesus, que era Jesus, não o fez. Então por que eu devo crer que outros farão? Meu nome é irmão Marcelo e vou te esclarecer tudo agora. Muito bem, o governo tirou da Embrapa, o governo Bolsonaro, cortes em investimentos, tanto na área técnica como na logística de gestão e na área científica, tirando 1000%, aonde ficou desalocado, ficaram incapacitados para gerir e conduzir a nação. Como? Quando a agricultura, principalmente na área da pecuária, afetaram com pragas, sem desenvolvimento. Vou dar um exemplo aqui, Israel. Que é um dos países, não é o país, mas é um dos países que mais investe em ciência. Inclusive, quando se fala em plantas que possam suportar vários tipos de pragas. A nação que não faz isso, a nação que não investe em ciência, ela vai acometer erros, porque a população cresceu e se você não acompanhar a demanda, você vai ter prejuízo. E foi o que aconteceu na gestão Bolsonaro, Os cientistas não tinham condições de desenvolver nada, ficou tudo parado, e os agricultores, dependendo dessa tecnologia que não tinha, que ficou tudo parado, ficou tudo esquecido, e esse dinheiro que foi desviado de uma forma muito suspeita, acabou dando o que deu. Primeiro, o sol, em épocas diferentes, com muita chuva, as plantas que não eram resistentes, rapidamente, elas não puderam crescer e nem gerar e nem dar os seus frutos. A outra são as pragas, pragas que destruíram muitas das plantações. Esse é um dos fatos que eu quero colocar. Já este governo já entrou, já investindo na área científica, em universidades, em projetos que estavam todos eles parados. Ao desenvolver, a Embrapa, que se aproximou, começou a dar créditos, a investir na área da ciência, e em parceria com todas essas universidades, hoje a produção já caiu, no caso, o preço 40% ficou mais barato, enquanto 75% era bem mais caro na época do Jair Bolsonaro. Esse é o fator logístico. Uma pessoa promete coisas que não se tornam lógicas. Eu vou dar um exemplo simples. Quando uma pessoa lhe promete que vai cuidar da tua família, um vereador, mas isso é proposta de governo? É proposta do vereador? É proposta de uma prefeitura? Não, porque quem cuida da família somos nós, é você, pai trabalhador. E a única forma do pai trabalhador ter acesso ao trabalho é o governo não se preocupar
com o problema familiar, mas sim se preocupar em desenvolver a capacidade técnica e logística para que possa desenvolver esse emprego. Então você, crente, que acredita, né, nessas narrativas, você ainda não parou para prestar atenção que eles não te prometeram nada, por isso mesmo que ele não desenvolveu nada de lógico, só a ilógica, porque quem defende a pátria são as Forças Armadas. E as Forças Armadas só podem defender a pátria se houver ciência. E é com a ciência que se desenvolve equipamentos, radares modernos, armas modernas que possam garantir as nossas fronteiras. Ponto. O outro ponto é que desenvolvimento. Se uma nação não tem desenvolvimento, não tem indústria, não tem reforma ministerial, não tem reforma estrutural, né? E não tem campo científico, como é que pode gerar empregos, tanto na área federal como na área estadual e municipal? Não tem. Você chega numa favela, você encontra uma pessoa falando ideologicamente, né? Vamos botar aqui um bolsonarista. Eu prometo defender família, acabar, trazer segurança, e papapá. Beleza. Aí você encontra um cara do outro lado dizendo, olha, eu prometo o seguinte, trazer desenvolvimento, tá? Urbanização, escolas, saúde, através de empresas que vão fazer investimentos para gerar empregos. Porque uma nação que cresce o desemprego, ao mesmo tempo vai crescer o quê? Vai crescer o distúrbio econômico. Porque uma pessoa desempregada, ela não tem acesso ao trabalho, ela vai ter que correr atrás de quê? Ela vai atrás do meio lógico, que é o quê? O roubo. Ele vai roubar para sobreviver. Ele vai pegar uma arma, né? Vai submeter a algum tipo de traficante ou miliciano e vai cometer um assalto, roubo a alguma empresa, num desmanche de carro, num desmanche de roupa, para poder manter sua família. Essa é a lógica. Não quer dizer que se isso houver vai acabar, mas você vai ver a diferença, porque você vai ter uma polícia capaz, que não vai sobrecarregar a polícia, que por sua vez é uma ótima polícia que nós temos, é uma polícia que guarda as pessoas, que tem segurança, mas ela precisa de investimento científico e não de lorotas ideológicas. Esse é o ponto. Então uma polícia científica, uma polícia capaz, é uma polícia que vai resguardar, então você não vai gastar dinheiro para poder usar a estrutura policial para invadir favelas o tempo todo, já que você trazendo mais emprego, mais gestão, você também ao mesmo tempo vai contribuir com a segurança. Uma coisa puxa a outra. Não é possível acreditar que uma coisa só resolva tudo. Por isso eu digo para você que todo aquele papinho ideológico que todos os líderes mundiais sempre fazem. Benito Mussolini adorava falar pátria, família, fé e não sei o quê. Adolfo Hitler foi pelo mesmo caminho. Mas todos esses homens ideológicos, né? Até mesmo o comunismo, que no início dizia que o Estado era provedor de toda a segurança, inclusive familiar, cuidando da família, tirava a opção porque as pessoas viviam sobre a mão de ferro. Mas olha o que aconteceu com a União Soviética, isso é um fato claro que não deu certo. E qualquer ditadura, seja ela, uma ditadura ela pode ser de esquerda, ela pode ser de direita. Isso aí não tem lado, o problema todo é a forma e a falta de gestão. Outro fato que eu acho que a nossa sociedade, na minha opinião, humilde opinião, eu acho que deveriam haver gestores, conhecedores. Vou dar um exemplo do Detran. Toda hora no Detran surge uma lei diferente, é derrubada uma lei, é colocada outra. Será que essas pessoas que estão fazendo essas leis, elas sabem o que estão fazendo? Você parou para pensar em quanta bobagem é aprovada, né, e desaprovada e depois é aprovada de novo? Meu nome é Marcelo e eu estou falando sobre lógica. Vamos dar um exemplo aqui. Um político, né? Não vou chegar ao político agora não. Deixa o político lá no final. Vamos falar aqui sobre na área da justiça, né? Quando um governo coloca como o André Mendonça ou Augusto Aras para ser o representante da República, né? O que vai cuidar ali, né,
Você acha que essas pessoas, elas são qualificadas ou elas têm pontos ideológicos? Eu acho que deveria haver um curso profissionalizante ou até mesmo pessoas que vêm de advogado ou se forma para juiz competente naquela área a qual ele vai trabalhar. Porque é claro, eu não estou dizendo que não existam pessoas que não sejam capazes de fazer, mas eu acho que deveria se acabar com a manipulação política, porque a máquina do governo, ela pode ser boa e ruim. E o governo passado demonstrou ser ruim em todos os âmbitos, na área de colocar seus comandantes e modificar a polícia e tirar a polícia. A polícia tinha que ter autonomia, ela tem que ser autônoma, ela tem que ter capacidade técnica, ela tem que ter preparada para lidar com todo tipo de público. Meu nome é irmão Marcelo e eu estou passando aqui uma orientação. Todos nós fazemos parte, né, de um núcleo social. Você tem uma igreja, outro tem a outra, mas nosso pensamento deveria ser lógico. Não é propriamente o mesmo, mas tem que ser lógico. Você levaria o seu carro para um padeiro consertar porque ele diz que é honesto? Faz sentido isso? Você pegar a sua televisão e levar para a sorveteria, para o sorveteiro consertar a sua televisão? O celular, você levaria para o encanador, entendendo? Colocar um cano, jogar água para o teu celular voltar a funcionar, criar vida? Ou você levaria também até mesmo todos os seus bens e comuns para a igreja para ser ungido e nunca mais queimar? Tudo isso faz sentido? Eu digo para vocês que o que falta a gente é raciocínio e menos emoção. Porque quando tem muita emoção, parece que a cabeça não pensa. É como se você conhecesse a sua primeira namorada e encantasse aquele primeiro amor. E sem você estudar a pessoa que você está convivendo. E você pode ter conflitos sociais, né? Conflitos e problemas. Isso acontece na adolescência, mas me parece que tem gente que mesmo sendo adulto continua sendo puro adolescente. Ele não pensa. Ele tudo faz pela emoção, né? Por causa dos ídolos. E a ideologia é algo que serviu para escravizar a humanidade por mais de 1000 anos. É o que vemos, que ainda existem muitas pessoas que ainda vivem debaixo de uma servidão. E, infelizmente, o que eu estou passando para vocês é que o político, né, ao meu ver, deveria ser um gestor preparado, uma pessoa capaz. Eu vou dar um exemplo aqui, Pazuello. Pazuello tinha condições de ser ministro da saúde, ele tinha alguma capacidade técnica, até porque eu acho até que ser médico não quer dizer que o cara entenda sobre o assunto. Eu acho que tem que ser uma pessoa que tem que ter um curso de administração, que seja uma pessoa que compreenda o assunto, que goste de lidar com esse assunto, né? E que trabalhe na área da medicina. Deveria haver uma pessoa concursada para ela poder gerir essa pasta, porque isso é gestão. É a mesma coisa que acontece no Rio de Janeiro. As obras que foram feitas na Avenida Brasil, eu acho que deveriam ser pessoas capacitadas, né, para que entendem do assunto, para dizer o que vai dar certo e o que não vai dar certo, como deveria fazer. Damos exemplo a cidade de Los Angeles, né, que tem muito mais carros e frota de carro do que a do Rio de Janeiro. Então você não vê essa confusão. Engarrafamentos? Mas não há o que acontece aqui. Meu nome é irmão Marcelo e eu penso numa versão literária, né? E não ideológica, porque ideologia serve como palco político para promessas intermináveis que nunca acabam. Então é por isso que eu acho que quem é pastor não tem vocação para ser político. A igreja, ela nunca deveria se envolver com a política, mas ela deveria orientar e capacitar as pessoas a terem cursos profissionalizantes, já que elas ganham tanto dinheiro, né? Lucram milhões. E o que está sendo feito? O exemplo disso foi a gestão passada, que alimentava tanto os pastores como assessores
como seus cabos eleitorais, com dívidas imperdoadas, colocamos esses assessores para trabalharem nas pastas do governo. Mas será que esses pastores trabalhavam? Então, essa é a prática também. Não concordo com aquela pessoa que trabalha numa prefeitura, mas na verdade ele só recebe e fica em casa, e todo mês ele vai lá receber. Eu acho que também isso é um desvio de conduta. E tudo isso é falta de gestão. Porque num país onde você tem caixa 2, caixa 3, é um país que não funciona por falta de gestão. Meu nome é irmão Marcelo, eu acho que a gestão é tudo. Então estou abrangendo vários assuntos aqui. Em particular, eu falo na área da ciência. Por quê? Porque se não se investir em ciência, você não vai investir em capacidade técnica. Se você não investir em infraestrutura, você não vai investir em lógica. Porque se você tem um país a qual ele fala pátria, família, Deus, pátria, família. Isso é promessa de governo? Não. Isso é vocação de cada um. A religião é você que escolhe, não é verdade? É você que escolhe os amigos que você vai se relacionar. Não é verdade? Deus, olha, o que tem a ver Deus com a responsabilidade do homem que assume uma pauta, que assume um governo? Não tem nada a ver. Até porque eu acho que independente de você ser espírita, católico, protestante, seja lá o que for, o que importa é a sua dignidade. Ou será que só existem homens dignos dentro da igreja? Isso é verdade? Meu nome é irmão Marcelo e eu não estou falando sobre caráter, mas agora vai entrar o caráter. Caráter é uma coisa individual. Ela não pode ser misturada na prática de você dizer, olha, eu sou uma pessoa honesta. Honesto é seu dever, é dever de cada cidadão. Então, essa salada, essa mistureba política que sempre tentam, né, causar emoções. Ele é pastor, vote nele porque ele é pastor. Eu falei, mas eu não vou votar nele porque ele é pastor. A questão de ser crente, de ser cristão, de eu ser e não negar Jesus de forma alguma, ele como o único Salvador, não significa que eu deva votar no cara porque ele é crente. Eu não voto nele porque ele é crente, eu não voto nele porque ele é bonito, eu não falo porque ele fala bonito, eu voto nele porque ele é capaz, porque ele entende do assunto. Ele apresentou um projeto que neste governo que passou não houve nenhum projeto, e aí você viu que a violência aumentou por causa do desemprego. Isso é concreto em qualquer país. Ora, se você chega numa favela que você não encontra dentro da favela saúde, emprego, desenvolvimento, enquanto pessoas desempregadas, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar pessoas que vão acabar se revoltando contra o sistema. Então, até chegar ao ponto das pessoas saquearem mercado. Então, segurança, ela envolve só polícia não, meu amigo. A segurança, ela envolve todas as gestões que deveriam funcionar. Então, nós vivemos numa máquina a qual ela não funciona por falta de gerenciamento. E esse gerenciamento político, ele não, em prática agora, ele está funcionando porque o Lula, ele não fechou com essas igrejas. Ele não fechou com aquelas igrejas que só estavam recebendo auxílios, salários, né? Inclusive auxílios para poder viajar para a Arábia Saudita com dinheiro público, para o Disney. Isso tudo acabou. Então, por isso que o Silas Malafaia está tão revoltado. Por quê? Porque ele perdeu o seu cargo. E outra coisa, e o dinheiro que foi parcialmente perdoado pela Caixa Econômica? Como é que fica todas essas coisas, todas essas questões? Todas elas têm que ser analisadas, todas elas. Mas nós, como povo, nós temos que exigir reforma política, já. Apesar de eu não ser contra um presidente indicar uma pessoa, aquela pessoa indicada no próprio Ministério do Governo tem que ser analisado quais pessoas e se ela tem capacidade para entender tanto os assuntos dos indígenas, dos povos, porque nós somos um povo laico. Então tem que ser uma pessoa que pelo menos tenha um conhecimento de sociologia. Eu acho assim que uma pessoa que seja um juiz seja uma pessoa que tenha conhecimento da realidade da nossa nação e não ideologia patriótica, porque isso é uma bobagem e na verdade nem eles acreditam nisso. Meu nome é irmão Marcelo e eu falo sobre a lógica.
Então, quando voltar, meu querido, às próximas eleições, pense muito bem na proposta daquela pessoa, daquele vereador, daquele prefeito. O que significa essa bobagem? Deus, pátria e família. Porque quem cuida da pátria são as Forças Armadas. E para as Forças Armadas cuidar da pátria, tem que ter um governo que investe em ciência. Então o governo não precisa falar em pátria. O governo tem que falar em ciência. Olha, vamos investir na ciência, vamos investir em mais escolas, curso profissionalizante, porque não é só universidade não, tem que ter cursos profissionalizantes. Aquelas crianças que têm habilidade serem aproveitadas para entrar no mercado. Então tudo isso, não é só criança não, até pessoas mais velhas, até mesmo de segunda idade, ou até mesmo, né, posso até dizer aqui, terceira idade, que são pessoas artesãs, são pessoas que têm visões logísticas, serem aproveitadas como orientadores ou até auxiliares de curso profissionalizante. Isso é muito bom, mas tudo isso tem que haver gestão. Se não houver gestão, sempre vai haver o quê? É aquele negócio que sempre fala, enquanto existir o doente, sempre vai existir a promessa. Enquanto existir um país doente, sempre vai existir político prometendo coisas milaborantes que nunca acabam. Então, quando eu falo do CONTRAN e do DETRAN, eu falo sobre isso. E tem muita gente que lá que não entende nada e dá o seu palpite, cria lei, mas ele não está no dia a dia como motociclista, como motoboy trabalhando. Ele não bota o seu pé para trabalhar. Não, ele vai lá só para dar a sua pitada e fazer aquelas palhaçadas que eles fazem que não resolve nada. Porque eu acho que deveria chamar todos os motociclistas, todos os motoristas de locomotiva, seja o que for, caminhoneiro, né? E ter um gestor que cuide dessas pessoas. Eu não falo sobre sindicato, não. Eu falo sobre um gestor público que atenda às necessidades do povo e não das particularidades religiosas e ideológicas, que isso é uma tremenda bobagem. Temos exemplo de Benito Mussolini, que por sua vez usava as motocicletas como ideologia, o fascismo. Mas qual foi a promessa concreta do governo de Mussolini? Nada. Qual foram as promessas concretas de Adolf Hitler? Evasivas. Muito pelo contrário, foram os radicais, homens assassinos, homens que não estavam mais preocupados com as suas posições ideológicas de domínio mundial e de extermínio dos judeus, do povo bolchevique, e dos ciganos em campos de concentração. Essa é a grande verdade. Nós aqui não temos nada disso, mas nós temos uma outra situação. Mais de 180 mil pessoas ficaram aí na rua. No governo Bolsonaro aumentou, mais de 80 mil pessoas foram morar na rua, porque muitas empresas foram fechando. Por quê? Porque um país que não investe em educação, um país que não investe em ciência, um país que não investe em logística trabalhista, um país que não investe em relações econômicas, um país que se isola, como foi o que estava acontecendo com o Brasil, a tendência era tudo piorar. Meu nome é irmão Marcelo e estou aqui para esclarecer. As 14 plataformas, das 16, 14 que vão ser implantadas no país, requer o quê? Tecnologia. A agricultura requer tecnologia. E é isso que o governo está fazendo. Então nós temos que privilegiar o que está fazendo. Não a face do Lula, não a ideologia. Não esqueçam disso. Analisem a proposta de seus políticos e exijam reformas políticas já. É o que precisamos. De um Supremo, né, independente, uma polícia civil independente, uma polícia militar independente, uma polícia federal independente, técnica, capacitada, que tenha capacidade de gerir e suprir as necessidades, e não entrar na favela apenas com um tiro, mata fulano, mata ciclano e nada faz, e não é culpa da polícia, isso é culpa dos gestores. Fala uma coisa para você. A política de um gestor, quando ele abre a boca, ele pode causar um grande problema. Todas as nossas ações têm consequências. Eu, como cristão, eu me vejo como usar a palavra apropriada, como uma responsabilidade no que eu estou falando. E que ajudem no like, compartilhe esses vídeos. Porque será mesmo que devemos orar
Ah, vamos orar. Mas orar sem vigiar? A Bíblia diz vigiar e orar. E o que é vigilância? Muito cuidado, meu irmão, com aqueles que te prometem palavras evasivas. O que de concreto essa pessoa fala quando fala Deus, pátria e família? O que de concreto? Isso aí é o dever de cada um. Honestidade não é diploma, mas é dever de cada cidadão ser honesto. Aquele papinho que a ocasião faz o ladrão, isso é mentira. Mas às vezes a fome pode fazer você roubar para sustentar a boca do seu filho. Pense nisso. Às vezes você vê um caminhão virando, aí vem uma pessoa, é tudo vagabundo. Não, cara, não faça isso. São pessoas que estão com fome. São pessoas que não têm nem idade de casa. Foi o que aconteceu nessa gestão que passou, que foi melancólica, foi nojenta, com tantos pastores mamando na teta, tendo dívidas perdoadas e o povo passando fome. Isso é uma vergonha. Mas que Deus vos abençoe, porque aqui está o lado da verdade, que eu venho sempre falando. Que Deus abençoe a todos e que possam compreender que algo concreto não pode ser algo fantasioso. Algo concreto tem que ser apresentado. Pessoas técnicas e capacitadas. Reforma política já. Reforma política. Fora religião da política. Quer ser político? Pronto. Não traga sua legenda religiosa. Deixe de ser pastor. Deixe de ser missionário. E vá ser político. Quer ser general e ao mesmo tempo político? Largue. Deixe de ser general. Se torne um civil comum. E se torne um político, mas com capacidade. Uma pessoa capaz. Prove que você é capaz. Porque a hora que também um político foi exigido a ele profissionalismo, capacidade, meu amigo, outra coisa que eu sou contra, essa quantidade de partido político e de assim, para que isso? Para que essa quantidade de partidos políticos? Isso tem que acabar. Isso, o povo, é você, meu amigo, é que tem que pedir reforma política. O povo que vai para 7 de setembro é que deveria ouvir esse áudio. Não seja manipulado pelo Silas Malafaia. Porque ele não está pensando em você, ele está pensando na garantia deles e dos seus, que estavam mamando na teta de vocês mesmos, que sustentam esses homens que não têm compromisso com Deus, mas têm compromisso com os deleites. Porque se o Lula chamasse ele para fazer parte do governo igual o Bolsonaro, aí ele não estaria falando nada. Mas como não chamou, como ele cortou a teta, cortou o leitinho dele, da onde vinha o dinheirinho deles, né? Valdomiro, nenhum deles estão satisfeitos, bicho Marcelo, ninguém está satisfeito com isso. Muito cuidado, meus irmãos, para não ser enganado por esses homens que se aproveitaram da sua fé, usaram a sua confiança para manipular e votar numa pessoa que nunca resolveu nada e nunca teve compromisso com o povo. Graças a Deus que as coisas estão mudando, não vão ficar maravilha, mas estão mudando. Refinarias estão sendo reformadas, as outras estruturas estão sendo reformadas. E que tudo vai vir às claras e a Polícia Federal, ela está aí para colocar tudo nos panos de nos ir, tudo nos pingos, tudo certo. É isso que esperamos. Um país mais justo, um país mais consciente. E que Deus vos abençoe. Amém.